Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de um assunto o que viemos fazer aqui na Terra, né? A nossa missão aqui na Terra. Muitos já se perguntaram, né? O que eu vim fazer aqui nessa encarnação, né? E nós temos que entender, pessoal, que o processo número 1 que nós viemos aqui foi de nos curar. Nós temos que entender que ainda estamos em nossa escala evolutiva um pouco longe de ser perfeitos. Temos os nossos defeitos, né? Que temos que trabalhar nele, né? E um deles que muitas pessoas falam sobre a caridade, né? Como já foi falado pelo Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E muitos não entendem a profundidade dessa frase. Só que a caridade, pessoal, começa primeiramente com a gente, tá? O que é essa caridade tanto falada e pouco praticada com si mesmo, tá? Nós temos que entender, pessoal, que a caridade ela vem para a gente trabalhar o que a gente acha, né? E o que nos afasta de Deus. Todos aqui escutam bastante sobre a reforma íntima, né? E o que seria a tão famosa reforma íntima? Muitos falam sobre ela. Muitos pensam, eu vou ser perfeito, eu tenho que ser perfeito. Não. Deus ainda, nessa escala onde estamos, não nos exige perfeição. Estamos ainda longe. Vamos ter muita chance ainda para lapidar essa joia que somos nós. Mas o que é a reforma íntima? A reforma íntima nada mais é que o autoconhecimento. É nós ficar em frente ao espelho e primeiramente abrir o coração a se analisar. Se analisa, quem sou eu? O que eu tenho de defeitos? O que me afasta de Deus? Muitas vezes vai vir na hora e muitas vezes não vai vir, pessoal. Muitas vezes os nossos defeitos vão ser mostrados por outros instrumentos. Muitos irmãos nossos que estão ao nosso redor vão chegar perto da gente e vai falar: olha, você está sendo um pouco impaciente, você está sendo um pouco ignorante. E aí é o primeiro exercício da gente começar a praticar a humildade e acender aquela luzinha, né? Opa, estão falando uma coisa, será que eu sou mesmo? Vamos analisar o que o nosso irmão está falando e no fundo você vai ver que é sim um defeito que está dentro de você que você não vai se enxergar. Então, isso é o primeiro conhecimento, né? Que nós temos que ter. É um dos passos para nós alcançar a nossa caridade com si mesmo, né? Quando Jesus fala, venha do jeito que tiver, que nós vamos trabalhando. É isso mesmo, pessoal. É nós pegarmos os nossos defeitos, colocar na nossa bagagem e ir trabalhando aos poucos. Mas só que nós temos que entender que temos que trabalhar realmente. Muitos não entendem que durante um trabalho espírita, nas casas, ele é só uma faculdade, pois o exercício real é quando saímos lá fora. Quantos já escutou ou percebeu que dentro das casas é tudo bonitinho, mas na hora que sai para fora o bicho pega, né? Escutamos, eu não perdoo, eu não consigo perdoar, ou eu não tenho paciência. Essa que é a verdadeira reforma íntima. É nós trabalhar a verdade com si mesmo, colocar em prática.
Mas também, pessoal, a gente não pode nos cobrar se nós não conseguimos no primeiro ato. Lembra que a vibração nossa oscila muito. E nós temos que entender que essa vibração ela vai cair. E nós temos que perceber que essa vibração cair e automaticamente aumentar essa vibração. Um exemplo mais prático: tropeçou, caiu, levanta, porque se você ficar caído, você não vai conseguir se levantar. Recentemente saiu um vídeo de uma casa universalista, né? Até nós vamos colocar ela aqui embaixo na descrição, onde fala sobre ataques, né? O Pedro da Casa Plataforma de Oração. Quem puder assistir lá, tem muitos ensinamentos. Então, ele fala principalmente dos ataques, né, que muitas vezes nós recebemos, né? Vocês já viram aquele ditado? Na hora que eu coloco o dedo dentro de uma caixa de marimbondo, o que acontece? Todos saem para te atacar até a morte, né? Se você não se cuidar, não sair dali perto, passar um remédio, pode te levar à morte. E é do mesmo jeito, pessoal. Quando nós disponibilizamos a nos reformar, a trabalhar para Cristo, é bem isso. Só que nós não podemos entender que tem uma força maior que nos guarda. E nós não podemos deixar esses ataques que muita gente fala, eu não sou digno, ou eu não vou conseguir. Vai conseguir. Por isso que entra a nossa reforma íntima. Por quê? Porque nós temos que lapidar essas imperfeições, e uma delas que mais nos derruba, o que mais nos afasta de Deus, é o egoísmo, o orgulho, a ambição, a falta de paciência, a arrogância. Tem muitos, né? Esses são só os principais, mas você sabe que se você puxar pela sua tela mental, você vai conseguir entender muita coisa. E nós temos que entender, pessoal, que nesse momento de transição planetária, sim, está acontecendo uma guerra no plano espiritual. O que é a transição planetária? Nada mais é que a separação do joio e do trigo. Estão sendo separados. E muitos irmãos estão do outro lado exercendo a ação do livre-arbítrio, que é uma lei de Deus, né? Tanto aqui nós que estamos encarnados, temos o nosso livre-arbítrio, lá também tem, e é muito respeitado. Todos aqui têm que entender que nós temos os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, conforme a sua compreensão. Só que também do outro lado é permitido por Deus que esses irmãos se aproximem perto de você. E aí que tá, pessoal, se eles encontrarem uma porta, eles vão entrar, e os nossos protetores vão estar ao nosso lado, vão. Mas eles vão permitir por permissão divina. Lembra do livre-arbítrio? Você escolheu essa energia, então eles vão entrar. Então os ataques nada que mais é quanto às nossas imperfeições. Muitas vezes para eles é muito fácil entrar. Por quê? Porque a gente já abre a porta. Quem aqui já não se pegou fazendo o tal do julgamento? Há um tempo atrás eu tive um desdobramento bem consciente, né? Que outros irmãos bem evoluídos, eles falavam que a Terra ela é conhecido como planeta de julgamento, né? Que é o planeta que mais faz o julgamento em tudo. Então, pessoal, muitas vezes vamos entender que essa porta para eles é facilmente aberta.
E nós não podemos entender que nós temos que escolher a frequência energética que a gente quer. Então, pessoal, o tanto da reforma íntima que é cobrada, que é falado, que muita gente fala, eu faço a reforma íntima, ou será que faz a verdadeira reforma íntima? Porque a espiritualidade, ela vai cobrar de você. Ah, você faz? Faço. Então vamos jogar os testes para ver se você faz. Vamos ver se na hora que te tira algum bem que você quer material, qual a sua reação? Se você vai agradecer ou vai espraguejar? Se na hora que tirar aquelas outras coisas perto de você, se vai te faltar a fé. Então, pessoal, nesse mundo, a nossa primeira missão é nos curar. Ninguém aqui está falando de perfeição. Volto a falar, Deus não cobra a perfeição. Deus cobra aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento ele é contra-gota, não é de uma vez. Primeiramente, a gente tem que se conhecer, a gente tem que fazer uma autoanálise. Quem sou eu? Faz esse exercício. Fique em frente a um espelho. Pergunta: quem é você? Quais são os seus defeitos? As qualidades é fácil, né? Quero ver apontar os defeitos de si mesmo. E eu volto a falar, muitas vezes 90% dos defeitos não vamos conseguir enxergar e vai ser mostrado pelo nosso irmão do lado. Olha, você está um pouco arrogante. E aí, será que estamos preparados com a nossa humildade em entender? Será que vamos acender aquela luzinha e falar: opa, será que realmente eu não estou sendo? Eu vou começar a me policiar. Porque, pessoal, nós vivemos na terceira dimensão. Temos esse corpo denso, temos os hormônios, e isso pesa muito. Infelizmente, aqui ainda nós temos essa parte que está em limpeza, né? Que é fluido, né? Do planeta, né? Porque está com muito forma e pensamento, né? Imagina. Então, o planeta hoje ele está assim, contaminado pela forma e pensamento, e eles que são os alimentos dos nossos irmãos negativos, que hoje estão negativos, mas que Deus já enxerga como um anjo, assim como nós mesmos já fomos eles. Então, a gente não pode pensar, falar sobre eles, né? A não ser colocar um sentimento de amor, porque nós já fomos igual a eles, nós estamos na mesma evolução deles. Vocês já pararam para pensar isso já? Que o magro negro de hoje foi você há muito tempo atrás? Que o irmão que deseja o mal para o outro já foi você há tempos atrás, em vidas atrás, e hoje você achou o seu caminho? Então a mesma chance que você teve, ele vai ter. Ninguém fica no mal eternamente, não existe o mal eternamente, existe só um estágio. Ele está só no momento dele, porque nós temos que entender que o umbral, né, muito conhecido, muito falado por todos, nada mais é que expurgar, né? Você pensar sobre aquilo tudo que você fez, que você é, para você se conhecer também lá, né? Só que lá vai ser conhecido um pouco mais amargo, né? Porque na hora que perdemos esse corpo, nós conseguimos enxergar 360, e aí os nossos defeitos vêm e as nossas imperfeições bem direto. E infelizmente, pessoal, infelizmente o umbral está cheio, ele está sendo esvaziado pela espiritualidade. Há muitas casas sérias estão se colocando a disponível, mas porém, ao mesmo tempo que esvazia, enche, porque o pessoal pensa que se conhece, pensa que é bom,
pensa que eu não tenho defeito nenhum, que eu não tenho que mudar nada. Mas também a gente tem que entender que cada um está no seu tempo. Deus é paciente, né? É só nós que queremos que mude de um dia para a noite. A gente não sabe o quanto a gente demorou para a gente chegar até aqui, quantas lamas nós já enfrentamos até estar aqui hoje, até essa pequena consciência, porque nós estamos começando ainda, nós somos perante o universo um grãozinho de areia, porque o universo ele é muito extenso, muito grande. Vocês já pensaram já? Hoje me perguntaram, né, por que Jesus naquela época, né, perguntou por que Jesus naquela época falava em parábolas. Nós temos que entender, pessoal, que há 2000 anos atrás o pessoal não tinha muita a cabeça aberta, né? Eu não poderia falar com as palavras que nós falamos hoje igual falava antigamente. Por isso que Jesus trazia tudo em parábolas. Era a mentalidade e o tanto que ele conseguia assimilar. Como que naquela época eu poderia falar de irmão de outras estrelas, que o seu mentor preto velho nada mais é que um espírito evoluído de Sírios? Como que eu vou falar que um mentor seu, que nada mais é que quando ele vem, ele assume uma roupagem mediante aquilo você entende? Vocês têm que entender que quando um preto velho vem naquela roupagem, abaixado, falando humildemente, a primeira missão que ele vem trabalhar é o do médium. Ele vem trabalhar a humildade do médium. Então, pessoal, é isso que a gente tem que entender. Que hoje sim está ocorrendo a transição planetária, não só aqui na Terra, está acontecendo em todos os planetas. E o momento mais difícil sim é de expiação para regeneração, aonde está sendo sim separado o joio do trigo. Deus não pune ninguém, Deus coloca aonde você quer ser colocado. Ele dá a chance para todo mundo. O sim e não quem dá é você. A chance ela é dada para todo mundo. Muitos quando caem lá embaixo, no abismo, falam, mas por que eu fui colocado aqui? Eu sempre fiz caridade. E aí vem tudo essa caridade que ele fez mostrada para ele. E aí ele entra em desespero. Muitos começam a ter autoculpa, começam a perder o corpo, né, que é o perispírito, até muitos chegar a ser óvulos, né, ovoidização, que é a segunda morte, né, do espírito, né. Então, pessoal, ainda há tempo. Eu escutei de uma mentora esses dias, aí, enquanto houver vida, que você tiver encarnado nessa vida, ainda há tempo de você mudar. Lembra uma passagem onde um senhor, bem no leito da morte, se arrependeu verdadeiramente? Jesus falou, então tá, você vai vir comigo, mas porém você vai ter que pagar pelo que você fez. Não muda o fato, mas você vai vir comigo. Porque o purgatório que muitos falam na realidade é isso mesmo, é você cair na sua realidade de tudo que você fez, é você trazer aquela consciência de tudo que você fez, né? Então é praticamente isso, né? Então o expurgar, ele é bem isso, né? É você cair na sua realidade, você entender tudo o que você está passando, né? Ao grosso modo, eu tenho que expurgar tudo aquilo mesmo.
e quando cai do outro lado, não tem jeito, não tem jeito. E é assim que nós temos que entender. Então, pessoal, vamos pensar mais no termo caridade, pensar mais em nós e pensar que ainda há tempo, tá? E até a próxima oportunidade, pessoal.